Já começou. Oi, boa noite, Valéria. Deixa eu ver aqui. Tá, acho que já começou a gravação. Oi, Valéria. Sim, já começamos aqui. Boa noite. Imagina, fica tranquilo. Eu antecipei para as 8, porque fica mais cedo, né? Às 9 fica muito tarde. Aí eu consegui encaixar nesse horário das 8, que era algo que eu já queria desde o início, mas eu não tinha conseguido lá atrás, né? A gente tinha até conversado no primeiro dia com o pessoal, Isadora, boa noite também. Muitos tinham falado, professor, boa noite, Ícaro, às 8 seria um bom horário, tal, não é muito tarde, muito cedo, porque tem gente que sai cedo do trabalho, né? Aí, por exemplo, se eu marcar 6 horas muitos não conseguem chegar. E 9 também, acho que é muito tarde para vocês já estão meio cansados e tal, né? Então, eu consegui encaixar agora esse horário das 8, eu vou manter ele aí até o final. Eu estava com uma dificuldade ali de encaixar o horário. Eu tinha até colocado de segunda-feira, mas segundo o Neto tá também, que é outro professor, aí para não ter conflito, a gente segue nesse dia aí. Boa noite, Ícaro. Pessoal, desculpa minha voz, eu tô meio doentinho aí. Nas 3 perguntas que mandei no fórum, era Jamaica a última. Ah, que você criou? Era Jamaica. Nossa, tanta gente que eu já não me lembro. Vou dar uma olhada na sua. Eu tenho muitos alunos aí, eu agora sim de imediato, eu não lembro, Ícaro, mas bacana. Depois eu vou olhar lá o seu. Do fórum você fala da agenda 2, né? Agora eu já abri da agenda 3, inclusive, se vocês quiserem ir lá fazer. Do fórum da agenda 3, ele tem a ver com o que eu vou falar hoje, que é sobre o passado simples, né? E é uma pergunta que é: What was the biggest challenge you faced at school, work, and your life in general? Então, qual que foi o maior desafio que você já teve, assim, né, no seu trabalho, na sua escola, ou na sua vida em geral, né? No modo geral. Daí, se vocês quiserem compartilhar a experiência lá, vou passar dando uma olhada, já dei uma olhada em algumas respostas já, mas tinha tido poucas participações. Então, compartilhem lá, né? A gente vai ter essa agenda 3 aberta até segunda-feira. Um recado que eu gostaria de dar também, aproveitando sobre a abertura de agenda e fechamento. Segunda, meio-dia, fecha a agenda 3. Segunda, meio-dia, fecha também as recuperações das agendas 1 e 2. Essa semana está aberta para quem está atrasado, né? Como vai ficar gravado, depois eu vou disponibilizar. Sei que muita gente assiste depois. Então, não deixem para trás as agendas 1 e 2, né? Aproveite essa oportunidade. Lógico que a menção máxima é B, porque a recuperação, a nota máxima que dá para tirar é B, mas, de qualquer maneira, B é melhor do que você ficar com o não feito, né? NF lá e depois afetar seu desempenho, sua presença, e aí isso impacta muito no conselho, na junção com as notas da prova, tem toda uma pontuação que é muito importante que vocês tenham as agendas feitas, né? E em inglês são agendas quinzenais, então são 8 agendas, não são muitas agendas, quanto os outros componentes técnicos. Então fica fácil de vocês acompanharem. Então, abertas agendas 3, agendas 1 e 2. Alunos que estão com desempenho abaixo de 75, eu mandei mensagens e tal. Qualquer dúvida, eu fico à disposição também, dando uma relembradinha, né? Perguntando também o que está acontecendo, enfim. Fiz aquele feedback, não, aquela busca ali. Certo, pessoal. Eu tinha compartilhado também, Valéria, eu não tinha visto o link, eu tinha compartilhado lá no WhatsApp, não o link, mas que eu teria plantão hoje, o horário e tudo mais, né, no grupo geral. Mas às vezes é muitas mensagens lá, por isso que é sempre bom compartilhar ali no quadro de avisos, tá?
Pessoal, hoje eu vou falar um pouco, na verdade, assim, vou focar mais nisso, no assunto dessa agenda, que já faz parte do título. Eu vou até apresentar um textinho extra aqui, diferente, para a gente dar uma olhada, que eu gostaria de trabalhar esse ponto com vocês aqui. Vamos lá. Eu gosto sempre de dar aquela passada na agenda, né? E essa agenda, o título dela é What Happened? O que aconteceu? Tá? Esse é o título dessa agenda. Deixa eu confirmar se está. Então, a gente já observa nessa agenda que o assunto central vai ser o passado simples, né? A gente está falando o que aconteceu lá no passado, tá? É sobre isso que a gente vai ver. Tem todo um diálogo do Martin e tal, e eu queria destacar nesse diálogo, ele fala essa palavra aqui, I always wanted, eu sempre quis, tal qual no título da nossa lição, a gente tem wanted com ED no final, que é um passado aí, né? E alguns vocabulários grifados, que é Chief of the Design and Ideas Department, Technological Information, Game Designer. Por que esses vocabulários aí grifados? Porque vai ter aqui uma tabela uma vocabulary table de occupations, que são os trabalhos, os empregos, né? A gente tem Technician in Systems Development, Systems Analyst, Computer Technician, Company Manager, gerente da empresa, técnico em desenvolvimento de sistemas, analista de sistemas, né? Técnico de computação, Commercial Manager, gerente comercial, Marketing Manager, gerente de marketing, Project Manager, de projetos, né? O Architect, que aqui está como arquiteto, que se fosse o arquiteto de construir casa, mas na profissão de vocês também tem aquele cargo que é o Architect, né? Que é um cargo alto, né? Que vai lá, tem o pleno, depois o sênior, e depois a pessoa pode seguir ali diversas possibilidades, e uma delas é o arquiteto, né? Architect. Aqui está dessa forma, mas vocês sabem melhor do que eu que o architect pode ser também da área de programação, de TI, enfim. Teacher, né? Professor. Lembrando que tem professor, que é de universidade, teacher de escola como eu. Assim. Accountant, contador. Doctor, médico. Dentist, dentista, police officer, judge e lawyer, né? Advogado. Tá? Então, eu passei porque eu queria principalmente destacar essas que são específicas da formação de vocês e o architect, né? Para fazer esse pequena observação. Que em inglês também tem essa ambiguidade do arquiteto que lida com a construção civil, com casa, enfim, e o arquiteto da área de TI, né? Aquele cargo lá. Além disso, ele fala aqui de alguns objetos cotidianos, né, do escritório, do dia a dia. Vou passar por todos, depois vocês podem dar uma olhadinha, né, nesses objetos, são objetos do dia a dia, objetos comuns, rubber stamp, stapler, eraser, push pin, drawing pin, thumbtack, paper clips, enfim, por aí vai, né? Tá? Computer, que todo mundo sabe, né? Monitor, keyboard, muito da parte de computação, né? Especialmente essa parte de hardware, a gente acabou incorporando, né? Mouse, no fax, que hoje em dia nem se deu usado mais, né? Mas, enfim, acabou incorporando muita coisa ali, né? Monitor, e o que ajuda, né? De certa forma, né? E eu acho que quando a gente fala da área de TI, é mais o vocabulário técnico que vocês utilizam mais ainda, né? Muita coisa do inglês mesmo. Aqui tem uma coisa mais específica de hardware, keyboard, mouse, monitor, computer, né? Essa pronúncia, muita gente fala computer. Tem quase um som de A ali, computer, tá? Não é mas computer. Boa noite, Kaique. RAM memory, né? CD, compact disc nem usa mais, DVD nem usa, router, roteador, cell phone, network card, motherboard, CPU,
printer, video card, sound card, placa de vídeo, placa de som, né? Cabinet, a fonte, optical drive, também pouquíssimo utilizado atualmente. Meu computador aqui nem tem, mas... Webcam, microfone, headphone, né? O headphone é esse que eu estou usando, né? E o microfone, logicamente, tem o microfone. Mas a gente também tem o earphone, que é de ouvido, né? Que são os que não tem essa coisa em cima, como o meu aqui, né? Que você coloca diretamente no seu ouvido. Aqueles são earphones. Speakers, caixinhas de som, né? E assim vai. E aí, tem aqui na letra B, algo que eu vou deixar para vocês lerem com atenção, que é um texto que fala sobre a aplicabilidade desse vocabulário. E também um texto sobre a Blizzard Games. Sugiro vocês tentarem ler esses textos em inglês primeiro, sem traduzir, para ver como está o seu inglês aí, sua compreensão, tá? É um bom exercício fazer essa tentativa de entendimento aí dos textos, né? Sem acessar tradutor no primeiro momento. No segundo momento, você pode acessar, logicamente. Se você quiser ir no terceiro momento ainda ver vocabulário mais específico e tal, é possível, né? Uma coisa que agora eu gostaria de falar é sobre o passado simples. Esse é um ponto muito importante que ocupa parte dessa lição aqui, né? Grande parte da lição, na verdade. O passado simples em inglês, vocês até já tiveram um certo contato na última lição, que falava sobre viagens e tal. E vão ter mais ainda nessa lição, porque essa lição é uma paráfrase, que é para contar a história de vida de alguém, né? E ao contar a biografia de alguém, está lá no fichário, você acaba tendo que usar o passado simples, né? E o passado simples em inglês, ele tem algumas particularidades, eu diria. A primeira delas, a meu ver aqui, é que, por exemplo, e aí eu vou ir aqui para um textinho, né? Que é o texto da viagem, semelhante ao que vocês fizeram. Ó. I'm early last summer holidays, nas últimas férias de verão. I went with my family to Paris. Eu fui com minha família para Paris. We went by car. Nós fomos de carro. There was me, my parents and my brother Tom and my little sister Susan. We live in Britain and we are English. We saw the most interesting place in Paris. Nós vimos as the Eiffel Tower, the Louvre Museum, and we made, nós fizemos the city tour. I loved it because Paris is a very beautiful city. Eu amei porque Paris é uma cidade muito bonita. Bom, tem vários verbos aqui no passado, eu vou retomar depois, mas no primeiro momento eu gostaria de destacar isso. Ó. Eu amei, nós fizemos. É possível também falar com esse mesmo verbo aqui, eu amava. Por exemplo, I loved to eat candies. Eu amava comer doce, mas agora eu não posso mais. I loved to play soccer. Eu amava jogar futebol, mas agora eu não jogo mais. Então, diferentemente do português que a gente tem amei e amava, pretérito simples e pretérito perfeito, em inglês a gente só tem um verbo para significar duas coisas, e vai depender do contexto. Né? Então, aqui eu amei, mas poderia ser amava se fosse um outro contexto. Tá? Então, acho que esse é um primeiro ponto importante de diferença do passado simples em inglês para o português. Aqui a gente observa, ó, the computer simply does not turn on. O computador não liga. I tried everything I know. Eu tentei ou eu tentava? Eu tentei, nesse caso, pelo contexto, eu tentei tudo o que eu sabia. Mas eu não sei o que está acontecendo. Tá? Eu tentava jogar futebol, por exemplo. Se fosse no passado, né? No outro jeito do passado, né? A gente estivesse falando de algo que eu tentava fazer, que era um hábito, uma rotina, enfim. Aqui eu tentei, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Pessoal, desculpa aí que eu estou meio gripado. Esse eu acho que é o primeiro ponto
importante de vocês verem essa diferenciação, tá? Vamos lá. E aí, além dessa questão da tradução, que vai depender do contexto, a gente tem uma divisão dos verbos em inglês em regulares e irregulares. Regulares são aqueles que têm uma regra. Que regra é essa? Termina em ed. Se eu acrescento ed, virou passado. Se eu pego, por exemplo, o verbo love, coloco ed, loved, amei ou amava, tá? Lógico que aqui eu não preciso repetir 2 vezes o e, né? Eu coloco só o d, porque já termina em e, né? Mas, por exemplo, play, jogo. Played, com ed no final. Joguei ou jogava, dependendo do contexto. E aqueles que são irregulares, que variam, não tem uma regra. Irregular de não ter regra, tá? Existe uma tabelinha que vocês podem ver na internet, mas indo para o nosso textinho aqui, ó. Ellen, I'm Ellen, last summer holidays I went. Esse é um irregular. Passado de go, tá? Que é ir. Go. Go virou went, certo? We went by car de novo, passado de go, irregular. There was me, tinha eu, meus pais, meu irmão, my little sister. Was, eu vou falar depois, é o verbo to be, né? We saw, passado de quê? Passado desse daqui, ó. See, que é ver, né? Só nós vimos no passado, tá? Made também é irregular, passado de make, que é esse daqui que eu estou digitando aqui na abinha, né? Make, tá? Irregular também. E aí a gente tem o loved, que a gente sabe que é regular, porque terminou em ed, segue uma regra. Se a gente continuar, de novo a gente tem o went, que é irregular, e a gente tem o enjoyed, nós aproveitamos, olha lá, regular. Regular, porque tem a regra de terminar em ed. Stayed, ficamos, regular, tem a regra do ed também, tá? Agora, had, irregular. Eu tive, né? É que eu tive, tá? Então, tô usando o Brave Navigator. Você usa o Brave? Eu gosto dele, não sei. Eu não entendo muito não, mas eu gosto dele. Acho ele leve, mais que os outros, assim, pelo menos no computador aqui. Só vi sua mensagem agora. É mais leve. Depois você responde aí, Kaique. Então, a gente tem os regulares, que terminam em ed, e os irregulares, que não tem uma regra. Vocês perceberam ali que vai mudando, né? Tá, professor. E na negativa? Se você quiser fazer uma frase negativa, é fácil. É só colocar esse did not ou didn't. E aí não interessa, pessoal. Eu não preciso me preocupar se é regular ou irregular, é tudo igual. A única coisa é que aqui fica sem o passado, porque ele já está indicando o passado aqui, ó. Tá? Você não precisa, certo? Já tem indicado aqui o did not, a gente chama de verbo auxiliar, porque ele ajuda a fazer a negativa e a mostrar que está no passado. Então, não preciso colocar esse pedaço que vem depois dele, o verbo que vem depois dele, no passado. Tá? Então, se eu fizesse uma frase no passado aqui, ó, I didn't go. Não preciso colocar o went, porque didn't já é passado. Como a gente acabou de ver aqui, o didn't já é passado. Tá? Isso é uma coisa que a gente também faz na interrogativa. Eu coloco did, e aí eu não preciso colocar no passado também. Did you play football? Você jogou futebol? Esse did indica que é passado, e já resolvemos o nosso problema. Coloquei o did aqui na frente, transformei isso para o passado. Tá? E existe, pessoal, também o verbo to be. O verbo to be, no passado, ele was e o were. Muito cuidado para não confundir com were, que é onde? Isso aqui é o were, a pronúncia. Was e were. I was, eu fui, ou eu era, ou estava. Sempre ser ou
ser ou estar, né? O fui até pode numa tradução, mas é ser ou estar, tá? Negativa a gente acrescenta o not aqui, ou a forma abreviada, que é o wasn't, né? Tá? E na interrogativa a gente faz uma espécie de uma inversão, colocando ele no início da frase. Was he on China? Ele estava na China? Where were you? Né? Onde você esteve ou estava? O were vem antes. Né? You were, como a gente viu aqui, ó, you were na afirmativa. Na pergunta eu faço essa inversão, jogo o verbo to be para frente do sujeito. Tá? Olha lá. He was, aqui fica o was he, joguei ele para frente. Fiz a troca, inverti. Né? E aqui no texto, a gente percebe a presença do verbo to be também, nesse textinho, ó. That was fantastic. Isso foi fantástico, né? Tá? Foi fantástico. What a boy. Ah, se você lembrar e não errar, tá excelente. Eu não conheço essa música da... What a boy. Bom, não lembro. Às vezes eu vou saber qual é, mas de nome eu não lembro, Isadora. Não, eu não lembro, mas acho que eu devo saber. Deve ter tanto hit, né? A Beyoncé que recomendo. Vou pesquisar. Engraçado que nesse título, If I Were a Boy, né? E eu acabei de falar aqui, aproveitando exemplo da Isadora, I was. Por que professor If I Were? A Beyoncé está errada? Não, porque quando a gente vai falar isso depois, quando coloca if, aí você muda, tá? Na gramática, por isso. Recomendo uma das bem legais dela. Vou ouvir. Não gosto muito, mas vou ouvir só porque você recomendou, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Voltando ao meu textinho que eu trouxe para vocês. Então, ó, that was fantastic, foi fantástico. Olha o verbo to be, né? Foi fantástico. We all enjoyed, olha lá, regular. Nós aproveitamos muito. We stayed, de novo, regular. Ficamos, olha lá, com ED. They were, olha o verbo to be. They were the most exciting days. Eles foram os dias mais excitantes que eu tive. Aí é irregular, não tem regra. Have vira had. We were, nós estávamos, verbo to be de novo. All very tired because we had, tivemos, irregular, acabei de falar, né? To walk a lot, watch everything and enjoy all the amusements. My sister is only 4 years, tem só 14, minha irmã. She loved it, ela adorou. Olha lá, regular. I Pessoal, acho que caiu rapidinho. Voltou. Estão me ouvindo? Acho que agora sim, né? Tava comentando, Tá. Caiu, acho que agora voltou. Tava comentando aqui, ó. I met, conheci, né? They were, eles foram, eles eram muito engraçados. O stand, nós ficamos lá, regular, tá? Então, pessoal, travou, Valéria, acho que eu caí aqui, agora voltou. Então, o verbo no passado, simples em inglês, ele tem essas características regulares, aqueles que terminam em ed, irregulares, que não têm uma regra, e o verbo to be, que é sempre especial. O verbo to be está sempre especial. Por que sempre especial? Porque ele é ser ou estar. Só ele é ser ou estar. Ou fui, como vocês viram, dependendo do contexto, né? Eu poderia falar, I was a teacher, eu era ou eu fui um professor. Tanto faz, era ou fui, dá no mesmo em português. Mas é sempre ser ou estar o verbo to be. Todos os outros verbos, brincar, jogar, fazer, ver, como a gente viu, vão ser classificados ou irregulares ou irregulares, que não tem um padrão. Regular, ed, irregular não tem padrão. Afirmativa. Negativa, você não precisa se preocupar. Colocou didn't, resolveu. Colocou did, resolveu.
com exceção do verbo to be, que aí é o not, e você faz aquela inversão, tá? Bom, e ele termina também essa agenda falando sobre plural de algumas palavras, né? Essa parte do plural é interessante porque em português, geralmente, plural a gente coloca o S no final e acabou. Em inglês também, mas existem algumas exceçõezinhas, né? Palavras que terminam em S, você não vai colocar S duas vezes, fica ruim de falar. Você põe ES, SH, CH, o X, tudo por uma questão de pronúncia, por isso que a gente põe ES. Se eu colocar só o S direto aqui, fica muito ruim para falar, tá? Existem algumas exceções, que é o som do K, mesmo com CH, né? O também, mesma coisa, ES, né? Quando a gente tem o Y, né? A gente troca pelo IES, tá? Existem umas exceções, como a gente vai falando. Terminou em F ou FE, a gente coloca V no lugar, tá? Deixa eu ver. E também, por fim, tem alguns que são irregulares, né? Por exemplo, man vira man, woman, women, foot, feet, tooth, teeth, goose, geese, mouse, mice. Tem vários aí que são irregulares, tá? E, por fim, existem algumas palavras em inglês que não têm plural. Por exemplo, money, sugar, açúcar, wine, vinho. Geralmente palavras, que é difícil isso daqui, mas palavras que você fala que é uma certa quantidade ali, enfim, mas às vezes em português a gente conta, né? 2 cervejas, em inglês não. Você vai contar 2 latas, né? 2 cans of beer, ou garrafas, enfim. Tá? A bar of soap, uma barra de sabão, não só dois sabonetes, enfim, né? 2 geleias, não. A jar of jelly, né? Um pote de geleia, você tem que colocar se você quiser contar aqui, tá? Então, tá. Então, pessoal, era basicamente isso. E eu queria, acho que uma das coisas mais importantes dessa unidade, ao meu ver, é essa questão do passado, que eu ilustrei aqui para vocês nesse textinho, né? É lógico que são muitas regras no primeiro momento, né? Como a gente viu, mas já deu para ter, eu acho que, uma ideia, e vocês tentarem, para quem não conhecia, né? Perceber, tentar achar onde que é passado aqui, né? Será que isso está no passado? Olhar o contexto, observar. Será que é um verbo regular, é irregular? Terminou em ED? Isso daqui é passado, né? Acho que é bem por aí. Porque né, que você vai ter que falar sobre a vida de alguém famoso e tal. E ao falar, você vai ter que usar o passado. Ó. Bill Gates is an entrepreneur businessman. Gates and his partner Paul Allen founded and built. Fundaram e construíram, né? Tentem, na medida que... Lógico que eu sei que vocês vão pesquisar e vão acabar ali pegando e montando, né? Até há uma sugestão de você utilizar o ChatGPT se quiser, não tem problema nenhum. Isso é uma coisa que eu tenho comentado com os alunos. Não há um problema de você usar, desde que você... Eu sei que muitos usam, hoje em dia não tem como fugir disso, né, pessoal? Mas desde que vocês tenham uma utilização em que vocês sejam protagonistas. O que eu quero dizer com isso? Você é dono da ferramenta, não a ferramenta é dono de você. Né? Eu vou usar aqui, mas eu vou tentar observar o que tem de passado aqui, tentar fazer um entendimento do texto, uma tradução do texto, né? Porque senão a gente fica só dependente ali e não vão ter situações que vocês não vão ter como usar num processo seletivo de trabalho, numa prova de concurso, no vestibular, né? Enfim, tem uma variedade de situações que, às vezes, uma prova de bolsas, né? Eu lembro que eu trabalhava numa empresa que oferecia prova de bolsas, não tinha como usar celular. Né? E aí, como é que faz? Ferramenta, nenhuma dessas ferramentas tradutor, enfim. Então, assim, sejam donos da ferramenta.
né? Tentem aplicar as coisas que a gente está aprendendo a lição e ver isso na prática, tá? Para vocês não ficarem escravos aí. Então, essa paráfrase, que vai ser o fichário. No início da aula, eu comentei sobre o fórum, que eu fiz essa perguntinha para vocês, inclusive, praticarem o passado. Ó. What was the biggest challenge you faced at school? Work or in your life in general? Qual foi o maior desafio que você teve na sua escola, no trabalho ou na sua vida em geral, como eu falei no início da aula? E aí vocês vão respondendo. Fiquem à vontade, professor, eu só consigo fazer uma frase, não tem problema. Ah, eu consegui fazer um pouco mais, fiz um textinho, ótimo, excelente. Tentem usar o passado, né? Tentem relembrar. Poxa, eu preciso falar que o maior desafio foi ter que lidar com um chefe difícil. Como é que seria lidar no passado? Aí você vai procurar, tá? Irregular, irregular, fazer essa reflexão. Pessoal, alguém tem alguma dúvida sobre essa lição, sobre as atividades? Eu já vi que muitos já fizeram, inclusive eu já corrigi, né? Ótimo, Ícaro. Já corrigi. Quem fez hoje eu não corrigi, tá? Não tive tempo ainda. Corrigi até ontem à noite, mais ou menos. Mas corrigi também as recuperações até o final do dia ontem, né? Hoje eu devo corrigir um pouquinho mais, ou amanhã, talvez. Mas qualquer dúvida também, good, Kaique. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo Correotec, né? Podem esclarecer lá, tá? Fiquem à vontade. Então, acho que é isso, pessoal. Queria agradecer a presença de vocês. Vou manter esse horário das 8, tá bom? E a gente se vê daqui, porque termina mais cedo, aí vocês têm tempo de dar uma descansadinha, né? Nem começa tão cedo também, porque eu sei que muitos não conseguem. E eu vejo vocês, né, daqui a 15 dias, tá bom? Semana que vem eu agendo. Prometo agendar, eu acabei me enrolando e agendei um pouco em cima. Eu gosto de agendar com um pouco mais de antecedência, né? Eu agendei na segunda. Tudo bem que é bom que acaba vocês lembrando, mas eu gosto de agendar um pouco mais com antecedência. Então, semana que vem eu já devo deixar agendado. Eu vou mandar um recadinho lá também no grupo. Good night, boa noite, se cuidem e até uma próxima, gente. Bye, bye. See you. Tchau, professor. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Isadora. Obrigado você pela presença.